Bom dia, né, para todos. Então, veja só. Vamos iniciar hoje com matemática. O assunto de hoje é fração, tá? Primeiro tem que saber o que é uma fração, né? A fração é a parte do inteiro que foi dividido por igual, tá? Isso é uma fração, as partes que são divididas por iguais, tá? Então, veja só. Aqui nós temos dois exemplos. Nós temos um terço, se fala um terço, e 2 quartos. A gente vai ver agora porque se fala um terço e 2 quartos. Esse número aqui, o 1, tá? Ele vai dar o nome de numerador, que vai dizer quantas partes, né? Foram as partes que foram utilizadas. Esse aqui eu chamo numerador porque sabe que se foi as partes que foi utilizada, que foi uma, no caso. E o 3 se chama denominador porque foi as partes que foram divididas. Vai dizer, né? Denominar a quantidade de partes que foi dividida. Aqui foi dividida essa fração, ó, nessa imagem aqui no desenho, 3 partes. Por isso que está dizendo um terço, certo? Do mesmo jeito é aqui, ó, 2 quartos. O 2 é quantas partes, né, foram utilizadas, né? As partes que estão pintadas. E 4 porque está dividido o desenho em 4 partes. Aí veja só, um terço, ó, porque foi pintado, foi utilizado, tomado uma parte e 3 partes foi dividida. Por isso que é chamado de um terço, tá? Então observa aqui o desenho, né? A parte que foi pintada é o numerador, que vai indicar quantas partes foram utilizadas. E o 3, que é a parte de baixo, é a parte que foi dividida o desenho. Do meu jeito é aqui, 2 quartos, 2 partes pintadas e 4 partes divididas. 2 quartos, certo? Então, esse é o assunto de hoje, aqui matemática. Aqui tem na página 142 alguns exemplos mais, né? Um meio, um terço, um quarto, um quinto, até um nono, tá? E a atividade está muito fácil para você sempre relacionar a questão da fração, tá? Observe sempre quem é o numerador, né? A parte que foi tomada e depois o denominador, a parte que foi dividida, tá certo? Bom, temos também arte, saindo agora de matemática, vamos entrar agora em arte, tá bom? Aqui o assunto vai falar sobre o narrador, tá? O que é um narrador? O narrador é aquele que narra, aquele que conta a história, que faz aquela introdução, aquele início da história e vai narrando toda a história no decorrer como ela acontece. Aí aqui diz o seguinte, ó, quando uma mesma história é contada por narradores diferentes em geral, as narrativas também são diferentes. Assim, narradores diferentes têm pontos de vista diversos. Aí aqui tem a história do folclore, né? A arte de contar a história. Aí tem algumas perguntas que você vai responder, se você já ouviu alguma dessas histórias, né? De qual você mais gosta. Aí tem aqui a história do Curupira, mas tem do Saci Pererê, né? Tem da sereia, né? E tem outras e outras historinhas do folclore. Na página 90 é para você ler uma das lendas do folclore brasileiro, aproveita o espaço abaixo para criar um desenho que também lembre o folclore. Aí você vai representar aqui através do desenho alguma imagem do folclore, tá? Aí você vai dizer se gostaria de saberia contar uma história folclórica de sua região, aí você vai dizer qual e vai escrever. Aqui abaixo você vai escrever uma história que comece com era uma vez e depois fazer um desenho, né? Que vai representar a narrativa da história. E aí você vai observando as outras atividades seguintes, tem mais desenho. E você vai lendo, tá? Para concluir o nosso livro de arte que termina hoje, tá? Bom, agora nós temos língua portuguesa. A gramática de hoje é verbo no tempo presente, tá? No tempo que eu estou agora, tempo presente. Olha, aí aqui tem um exemplo aqui do verbo pegar. Aí tem assim, ó, eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais e eles pegam. É assim que se conjuga o verbo no tempo presente. Vamos dizer que o verbo andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais e eles andam. Tá? O verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte.
nós partimos, vós partis e eles partem, certo? Vamos dizer que o verbo vender, né, no tempo presente. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Essa é a forma de conjugação no tempo presente. Então tá muito fácil, é só você se lembrar que está no tempo presente, não é no passado nem no futuro, é no tempo do agora, do que você está fazendo nesse exato momento. E vai fazer as conjugações dos verbos corretamente, certo? Mais tarde estarei tirando as dúvidas de vocês.